Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Abby E eu sou a Gabriela. e hoje a gente vai apresentar mais um episódio do Roda Diplomática. Nós somos da equipe Diplomata Social e hoje temos um convidado mega especial. Ele é mestre em Inteligência Artificial e Ética pela PUC São Paulo e especialista em negócios digitais pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Ele também atualmente é consultor da Unesco na área de Educação e Mídias. Alexandre Sayad, bem-vindo! Obrigado, Seja bem-vindo. Hebe, obrigado, Gabi. Prazer estar Prazer. no Roda Prazer. Diplomática. Então a gente tem a nossa primeira pergunta, né? O que é a inteligência artificial? Então, essa é uma pergunta, parece simples, mas no fundo não é. Pelo seguinte, até para os governos, já que a gente está falando de diplomacia, legislarem, regularem a inteligência artificial, eles têm dificuldade de definir. Eu poderia definir com muitos enfoques, desde sei lá, dos primeiros exploradores desse campo da IA, mas tem uma definição de uma professora da PUC, chamada Dora Kaufman, que eu gosto muito, que a IA é um modelo estatístico de probabilidade que reconhece padrões. Ou seja, o algoritmo é uma receita de bolo que recebe dados, reconhece padrões numa quantidade infinita de dados e nos dá um output, nos dá uma devolutiva com base no reconhecimento desses padrões. O que é importante saber? Que a IA hoje, ela difere da computação ou da cultura digital tal qual a gente conhecia. Essa que é a virada, porque a programação, como a gente conhecia a programação, era linear. Você programava aquele software, ele só fazia aquilo. A IA, ela vai se alimentar de dados e por um modelo que eu não vou entrar em detalhes aqui, ela vai se aperfeiçoando. Tá. Muitas vezes com a ajuda humana ou sem a ajuda humana. Isso que a gente chama de aprender. Quando a gente fala que a IA aprende, é isso, ela está se aperfeiçoando. Então, isso que difere, isso que causa tanto impacto. Porque, no fundo, chega um momento que você perde não diria perde o controle, mas ela adquire uma certa autonomia. Eu não diria autonomia, mas ela tem uma certa independência para funcionar. Entendi. Acho que uma questão importante também da gente falar é que, por mais que a ONU ela não seja direta em cessar as guerras, ela tem um papel muito importante, crucial, para trabalhar na manutenção da paz, da assistência, na promoção dos direitos humanos. Então, o que você acha? Como que a inteligência artificial influencia nas relações internacionais hoje em dia? Muito, influencia muito. Por muitos motivos. Porque se você pegar o impacto ético da IA, esse é o tema. A IA tem um impacto ético na sociedade. Né? E esse impacto está em muitos lugares da sociedade. Está na economia, está na política, está no meio ambiente, está na educação, está na guerra. Né? Esse impacto ético, a IA, como qualquer tecnologia, não é neutra. Ela adquire o olhar subjetivo de quem desenvolve, dos dados que ela consome. Então, regular a IA é muito importante para auxiliar que ela seja uma tecnologia para todos, desde o seu acesso até o seu funcionamento, e que ela seja democrática, múltipla, diversa, também no que ela oferece. Vou dar um exemplo bem simples. Um sistema de inteligência artificial que tem uma base de dados europeia nunca vai te dar um resultado africano. Então, aí começam os problemas. Então, o papel na garantia de direitos humanos, que as Nações Unidas são muito importantes, elas imperam um pouco nesse campo. Entendi. E assim, acho que essa questão da inteligência artificial, ela ser mudada, né, conforme da onde ela é, né, Isso. da origem dela, eu queria entender como que ela pode ser utilizada como soft power pelas diferentes nações. Aí eu acho que é uma continuidade da resposta que eu dei para a Gabi. Essa IA que a gente usa, do ChatGPT, por exemplo, ela aprende pela linguagem natural. Ela é um modelo de linguagem, né? Você vê, a gente coloca dados, pede coisas em linguagem verbal ou de imagem e ela devolve a imagem. O que acontece se uma IA, como o ChatGPT e outros, só trabalham na língua inglesa no mundo? Você tem uma homogeneização de resultados. Aí começa a questão do soft power. Tem muitos lados esse. Primeiro, quem é dono da base de dados? Segundo, quem é dono dos resultados?
Terceiro, em que língua e que estrutura de pensamento determinada IA funciona. Então, se você pensar no conceito de soft power da Guerra Fria, onde a cultura exercia um papel nas nações, a IA tem uma força cultural. Eu dei o exemplo da linguagem, mas eu posso dar outros exemplos. Se você pedir, eu quero um ator de cinema com um chapéu, se a IA te devolver o John Wayne, ela está exercendo um soft power, ela tá te enviando uma imagem de Hollywood. É uma maneira, né? E por trás de tudo isso, que aí seria um programa à parte, a gente falaria da propriedade de dados. As empresas que hoje valem pelo que elas têm de dados e de conhecimento. Então, isso por si só já é um fator de poder. E a nossa próxima pergunta era justamente sobre isso, que é se existe alguma maneira da inteligência artificial ela conseguir preservar e manter essas culturas que, com a predominância de, por exemplo, idiomas globais como o inglês, isso está acabando um pouco com a diversidade cultural. Então, a gente queria saber se existe alguma maneira de que a inteligência artificial possa preservar essas culturas. Gabi, existe. Alguns princípios estão sendo estudados no mundo para isso. O primeiro é manter equipes de desenvolvimento multidisciplinares. Ou seja, você ter sempre um eticista, um filósofo, um cara de humanas nessa equipe para garantir essa multiplicidade. Tem um livro do Yu Hui, que é um pesquisador de Hong Kong, chamado Tecnodiversidade. E ele defende justamente isso. Ele fala que a tecnologia tem que ser diversa e local, para evitar que seja consumida por uma tecnologia, digamos, universal, que englobe tudo. Nossa, muito interessante, né? Pensar que às vezes essa IA está vindo de um lugar e às vezes esquece os outros, né? Muito ela difícil. contém, como eu posso dizer, ela tem viés. Sim. A IA sempre tem viés. Pode ser o viés humano, pode ser o viés dos dados, pode ser o viés de como ela é construída, não importa. Ela sempre vai ter viés. A nossa luta é para que ela seja a mais diversa possível. Não que ela não tenha viés, porque vai ser impossível não ter viés. Com certeza. Então, a gente gostaria de saber, assim, saindo um pouco desse lado do viés, da questão mais cultural da IA, a gente queria saber quais são os principais desafios relacionados à privacidade e aos direitos autorais, né? Que a gente sabe que é um problema que tem crescido nesse meio. E como a gente pode assegurar que essas inovações, elas respeitem esses direitos? Aqui, veja, quando você pede uma resposta do ChatGPT, aquela resposta que vem nunca é uma criação do zero. Ela é, como eu falei no começo do programa, um reconhecimento de padrões de milhares de textos que o ChatGPT procurou. Ou seja, ela buscou em fontes criadas por pessoas ou por outras IAs. Ou seja, de alguma maneira, aquela criação que você pediu, ou Midjourney, uma imagem, o que seja, tem algum direito autoral lá. Esse problema do direito autoral não começou com a IA, começou com a internet. Mas piorou com a IA, porque a IA generativa, como o nome diz, ela gera alguma coisa. E ela gera alguma coisa baseada em informação e dados que estão espalhados pelo mundo. O que, assim, a resposta para combater isso é difícil, mas isso tem sido um fator, vamos dizer, fundante das legislações para a IA. Pensar no direito autoral. Né? Então, tem caminhos que as plataformas estão fazendo que eu acho complicados, que elas fecham parcerias com um determinado veículo. E aí, ela é treinada só com as informações daquele jornal, daquele grupo de mídia. Imagina o viés que isso não traz. Porque dela fala, tudo bem, eu pago o direito autoral para aquele grupo e eu consumo só os dados dele, mas você vai ter um lado só. Né? Então, você vê que é um problema complexo. Agora, jornalistas, regulação, mídia e sociedade civil estão insistindo para que a gente crie novos sistemas para que o direito autoral possa ser reconhecido. Já existem IAs generativas que citam fontes. Esse é um começo. Você citar a fonte da onde aquela resposta vem. Nunca é uma. Como ela cria, às vezes ela junta 5 fontes. Então, essa é uma questão. Outra questão. Marcas d'água em imagens, sabe a marca d'água que fica quase invisível? Em imagens que são coletadas de outro lugar ou criadas por IA, para você saber que aquilo lá é uma criação baseada em outras. Nossa, é impressionante, assim, o quanto que esse desenvolvimento, né, das tecnologias conseguiu avançar em questão de pouquíssimo tempo, Pouquíssimo né? tempo,
E esse desenvolvimento da IA diz muito respeito à disponibilidade de dados digitais. A IA é um campo muito antigo. O primeiro paper é de 1947. Ela só se desenvolveu nos últimos 10 anos porque a gente chegou num pico de uso de internet que a gente gerou muito dado digital. E aí ela pôde se desenvolver. Então, essa rapidez diz respeito aos dados. Quando a gente pensa em IA, a gente pensa em dados. Essa relação tem que estar sempre conectada. Agora, a nossa última pergunta é: que conselho você daria para um jovem brasileiro como nós, para entendermos mais sobre essa pauta de inteligências artificiais? Poxa, eu sou ruim de conselho. Eu acho que... Não, na verdade, eu acho que o conselho é assim, que eles ensinem os mais velhos. Porque, assim, a IA, ela não é uma realidade para os mais velhos, ela está chegando agora. Para as gerações mais novas, ela vai ser igual à computação foi para a minha. Né? Então, eu acredito que, primeiro, eu espero que essa questão da percepção e da consciência da IA no dia a dia esteja cada vez mais desenvolvida para os mais jovens saberem que eles estão interagindo com sistemas, né? O que em inglês se chama awareness, mas eu não sei se isso é bem consciência ou percepção. Acho que é uma mistura dos dois. Você saber que você está lidando com uma IA. Porque ela vai se diluir cada vez mais no nosso dia a dia. Então, você tem que saber que você está lidando com ela. Agora, eu acredito que o problema está mais com a geração de que está agora se desenvolvendo junto com a IA, que vai ter que correr atrás de uma atualização constante sobre esse tema. Né? Não é por conta da IA, mas a gente tem que estudar sempre. Deixou de ser uma coisa para médico e advogado. Na minha época era assim, de vestibular, de universidade, eles falavam, olha, se você quiser ser médico, advogado, você vai ter que estudar a vida inteira. Hoje em dia, qualquer pessoa. Não é só por conta da IA, mas é também por conta da IA. Com certeza, eu acho que todo mundo, né, tanto os jovens quanto a galera um pouco mais velha, precisa ter essa informação, porque a IA é 100% presente no nosso dia a dia hoje em dia e acho que tende a ser muito mais presente, né, nos próximos anos, com essa evolução tão rápida que ela está tendo. Exato. Mas é isso, muito obrigada por Imagina. participar do nosso programa. A gente acha que a sua fala foi de imensa, assim, de imensa importância, imenso ganho para a gente. E para todo mundo que está assistindo. E para todo mundo que está assistindo. Não, eu fiquei super feliz com o convite de vocês. Para mim foi um prazer estar aqui mesmo. Muito Prazer obrigada. foi nosso. Obrigado.